E se eu te dissesse que tem uma pessoa que seria capaz de superar até mesmo Naruto em níveis de chakra? Aproximadamente há 52 anos antes do Naruto nascer, o primeiro Hokage junto de sua esposa Mito tiveram um filho. Filho esse que é pai de Tsunade, a futura Hokage. Todos com poderes extraordinários, mas a pergunta que não quer calar é: onde tá a porra do filho do Hashirama? Será que ele foi tão forte quanto o Deus Shinobi? Será que ele teria Kenken Genkai estilo madeira? Pensando nisso, nesse vídeo eu separei 3 teorias que explicam o que aconteceu com esse moleque. Que aqui, para ser mais prático, vamos chamá-lo de 22. Afinal, o nome da mãe dele é Mito, então... acho que você entendeu, né? Na boa, todo mundo já sabe que Naruto é a obra com mais furos de roteiro que existe, como por exemplo quem é o pai do Orochimaru e do Jiraiya, até mesmo como foi a morte do Hashirama. Mais um furo desse no nosso 22, não poderia ter passado em branco. E falando em Hashirama, todo mundo tá cansado de saber que esse cara aqui era fora do normal. O cara batia de frente com Madara com armadura de Power Ranger. Não é à toa que o cara era chamado de Deus Shinobi. Mas pra você entender o porquê o nosso 22 seria tão poderoso, temos que entender quais são os poderes de sua mãe também, a Mito Uzumaki. E papo reto mesmo, essa mulher é muito casca grossa. Ela tinha um poder tão grandioso que concorria diretamente com Tobirama para o posto de terceiro ninja mais poderoso do mundo. Bom, não é à toa que o nome dela era Mito. Nossa, mano, que piada ruim. Puta que pariu. E se prepara pra lista porque lá vem porrada. Primeiro que ela tinha uma grande quantidade de chakra e uma longevidade absurdamente grande, justamente por ser uma Uzumaki. Ela também tinha um selo Byakugou que permitia ela armazenar uma quantidade de chakra muito grande em sua testa. Ela era uma usuária muito habilidosa de Fuijutsu, que são as técnicas de selamento. Inclusive, ela conseguia usar as correntes adamantinas, que foram capazes de segurar a Kurama em seu 100%. Falando em Kurama, ela também foi a Jinchuriki da 9 Caudas, o que trazia uma reserva praticamente infinita de chakra para ela. Mano, o Kakashi vai ficar com muita inveja disso aqui. E tudo indica que ela também tinha um modo Kurama, pois assim que o Naruto dominou a Kurama e recebeu esse modo, ele foi capaz de sentir emoções negativas, coisa que a Mito também tinha. Ou seja, devido ao fato dela dominar a Kurama, ela também tinha o controle sobre seu chakra, podendo assim usar o modo Kurama. Mano, puta que pariu, que mulher casca grossa. Só ela daria um vídeo inteiro. Mas já chega de falar dela porque ela tem uma porrada de outras habilidades, mas eu acho que só até aqui já deu pra entender o quanto o Kishimoto pecou em simplesmente negar a existência do filho desses dois aqui. Aí, pra deixar claro, a gente não sabe se o nosso 22 era homem ou mulher. Tudo que sabemos é que eles tinham um filho. Portanto, vamos à primeira teoria intrigante do que aconteceu com o 22. Dizem por aí que há uma grande chance do 22 e sua esposa 13 terem morrido em uma missão de alto risco. Afinal, naquela época ainda existiam muitas guerras. Então acredita-se que os pais de Tsunade foram de arrasta pra cima em uma dessas missões. Então Tsunade e seu irmão Nawaki passaram a ser cuidados pelos seus avós, o que justifica o fato de Tsunade sempre ter o Hashirama como seu maior exemplo, o que justificaria também o fato de Tsunade ter aprendido a apostar com o seu avô. Mas claro que isso aqui não é regra pra nada, tá bom? Só que tem um pequeno problema nessa teoria, justamente por existir o irmão de Tsunade. Na época que Nawaki faleceu, Tsunade já tinha os seus 17 a 18 anos e Nawaki tinha 12, ou seja, uma diferença ali de 5 a 6 anos. Então, supondo que eles morreram logo após o nascimento de Nawaki, ainda assim Tsunade chegou a viver bastante com eles. E conhecendo Tsunade por ser tão emotiva, chega a ser difícil acreditar que ela não lembra de seus pais. No mínimo, ela teria mencionado eles em algum momento, sabe? E justamente por esse detalhe que me leva à segunda hiper mega teoria. Hashirama Senju era um homem que lutava pela paz. Tudo o que ele mais queria era criar uma vila onde todos vivessem em harmonia e crianças não precisassem ir para a guerra. E justamente por esse detalhe, tudo indica que o Hashirama nunca obrigou o nosso 22 a virar um ninja. Talvez ele fosse uma criança com muito potencial e que com certeza tinha um chakra imenso, mas que cresceu como uma pessoa comum brincando com outras crianças, o que era tudo que o Deus Shinobi mais queria. Então muito provavelmente o 22 cresceu e virou um comerciante da vila. Mano, imagina se ele for o tio do Lame, ia ser o maior plot twist de todos. E o fato do 22 não ser um ninja justifica o porquê Tsunade sempre viu seu avô como maior referência e não seus pais. E também, galera, não podemos desconsiderar o lado emocional do nosso 22, pois quando se tem um pai muito forte e reconhecido, o filho acaba sofrendo uma pressão muito grande de que nunca será como seu pai. Uma pressão desse tamanho seria decisivo para ele escolher ser uma pessoa normal ou fazer de tudo para superar o seu pai, o que também justifica a razão dele ser um ninja na primeira teoria.
Essa tese me convence um pouco mais, pois ela vai para um lado mais lógico e emocional, mas ainda assim não é o que eu acredito que aconteceu, o que nos leva à terceira teoria. Mas antes vamos responder a pergunta lá do início. Será que ele seria tão forte quanto o deus Shinobi? Será que ele teria Kenken Genkai estilo Madeira? Algo que podemos ter certeza é que ele teria um poder muito grande, obviamente pela imensidão de chakra que ele teria. Muito provavelmente ele também dominaria as técnicas de selamento que sua mãe sabia, como por exemplo as correntes adamantinas, e ele também teria um arsenal muito grande de jutsus, não necessariamente por ser poderoso, mas principalmente por ter o Tobirama como seu tio. E pra quem não sabe, Tobirama criou praticamente 90% dos jutsus do universo de Naruto. Mas se você tá achando que ele teria Kenken Genkai estilo Madeira, você tá muito enganado. Havia sim uma chance dele ter esse jutsu devido à genética e tudo mais, mas isso não justifica nada, pois o estilo Madeira é uma Kenken Genkai do Hashirama, e não necessariamente do clã Senju. Um exemplo mesmo é a Tsunade, que não tem esse jutsu. Ou seja, o 22 seria sim muito poderoso, mas infelizmente as chances dele ter o estilo Madeira seriam bem baixas. Portanto, seria um pouco difícil ele superar o seu pai. Muito provavelmente ele chegaria ali num nível um pouco acima do Tobirama. E você? E eu também de você? E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou. Arreia! E lembrando, galera, aqui estamos considerando somente o fato dele ter uma genética muito boa, muito chakra e ótimos professores que iriam ensinar muitos jutsus para ele. E principalmente ter a sede de querer superar o seu pai. Entendendo isso, vamos para a teoria final, que para mim é a que mais faz sentido. Quando o Kishimoto estava escrevendo a história, ele resolveu inserir a Tsunade, afinal em ordem cronológica ali era a que mais fazia sentido, ou seja, a neta do primeiro Hokage. Porém, o Kishimoto esqueceu do detalhe que para existir a Tsunade, alguém precisava fazer a Tsunade, o que nos leva ao fato do Kishimoto ter esquecido que o personagem mais forte da história ninja teve um filho. Sim, meus crios, o fato de não existir nada sobre o 22 é justamente pelo fato do Kishimoto ter simplesmente esquecido dele, ou seja, é mais uma merda de furo de roteiro. Poxa, eu queria que fosse, mas infelizmente não é o tio do Lame. Mas fazer o que, né? Infelizmente o Kishimoto criou um universo muito grande e explorou tipo, sei lá, 30%. Naruto tem muita história boa não contada e algumas simplesmente deixadas de lado. Daria muito bem pro Kishimoto ter deixado esses fillers chatos de lado e se aprofundado em mais detalhes como esse, sabe? Mas e você, alguma dessas teorias faz sentido? Conta pra mim nos comentários e te vejo num próximo vídeo. Fui!